Boa noite, tudo bem com vocês? Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Simão é Pedro. Não sei se você conhece, mas Pedro é Simão. Simão é Pedro, discípulo de Jesus. A sogra de Simão estava com febre alta, ou seja, ela estava passando mal, estava doente. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, uma das impressões que eu tenho é: cara, que legal devia ser viver nos dias de Jesus. Imagine ter Jesus andando com você, a pessoa de Jesus do teu lado. Imagine a sensação de: ok, meu filho está com febre, ei Jesus, pum, curado. Minha sogra está com febre, não, Pedro errou. Mas, ei Jesus, eu preciso pagar um imposto. Jesus olha, vai lá, pega aquele peixe, vai ter 2 moedas dentro. Se você pegar essas 2 moedas, você paga o meu e o seu imposto. Ei Jesus, vai faltar comida, a gente só tem um pouco de pão, um pouco de peixe. Jesus pega o pão e multiplica o pão e todo mundo come. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus. Sabe, e tudo que você fala, ei Jesus, Jesus ali do lado, do teu lado, pertinho de você, querendo só servir você. Eu não estou falando que eu sigo Jesus, ou eu tenho Jesus na minha vida porque eu quero que Ele supra as minhas necessidades, mas isso é uma coisa que Jesus não se importa em fazer. Nós não seguimos Ele por isso, mas é uma coisa que Ele não se importa em fazer. Então imagine que bom seria poder viver nos dias de Jesus. Só olhar para o lado e de repente, está feito, já é, agora, pronto. Então tudo que te impede, tudo aquilo que vamos pensar assim, não só no sentido de necessidades, mas, ok, eu vou fazer vestibular, Jesus está do meu lado, pronto, as respostas estão ali, Ele sabe todas as coisas. Não, eu vou fazer uma entrevista de emprego, de trabalho, tal, para conseguir um emprego novo, e Jesus está ali, pronto. Imagine, né, eu fico imaginando, quando eu vejo esse texto, eu nunca tive uma grande revelação sobre esse texto, mas eu sempre fico olhando esse texto e eu penso: que sorte de Pedro ter Jesus exatamente naquele momento dentro da casa dele. Que privilégio! Jesus saiu daquilo que ele estava fazendo e decidiu, após fazer o que estava fazendo, ir até a casa de Pedro. Chegando lá, tem uma situação ruim na casa de Pedro. Eles olham para Jesus e Jesus, resolve. Então que privilégio, que oportunidade. Pedro teve essa oportunidade em ver Jesus dentro da casa dele. Jesus resolvendo as coisas imediatamente, a ponto dela se sentir tão bem, que ela se levantou e foi servi-los. Ela estava tão bem, tão disposta, que até servi-los ela queria. Que milagre, que coisa poderosa. Mas dentro desse pensamento, eu encontrei um problema. Dentro do pensamento de querer viver nos dias de Jesus e ter Jesus do meu lado, eu encontrei um problema. E os versículos que seguem essa narrativa, eles já revelam qual era o problema. Se nós continuarmos lendo a história em Lucas capítulo 4, versículos 40 a 44, diz assim: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que Ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando
nas sinagogas da Judéia. Qual é o problema que nós encontramos aqui? Jesus, ele estava limitado a um lugar. Jesus, quando estava na sinagoga, não estava na casa de Pedro. Quando estava na casa de Pedro, as pessoas tinham que ir até um lugar procurar onde ele estava. Jesus estava perto deles, Jesus estava com eles, mas Jesus tinha se feito limitado. Existe uma outra história na Bíblia, a história de Lázaro, em João 11, 17 a 21, diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, porque Jesus está limitado, ele demorou 4 dias para poder chegar até onde Lázaro estava, e Lázaro já estava morto há 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se você não tivesse ido lá com outro, se você não estivesse em outro lugar, você poderia estar aqui, e aí sim, aquilo que meu irmão estava sofrendo, ele não sofreria mais. Jesus, se você estivesse, Jesus, se você estivesse. A gente esquece que aquele que é ilimitado, ele se fez limitado num corpo humano para poder vir na terra. Ou seja, aquele que era onipresente, ele se fez não mais podendo estar em todos os lugares, mas ele tinha que estar em um único lugar para poder curar a sogra de Pedro. Ele tinha que impor as mãos sobre as pessoas para elas serem curadas. Ele tinha que ir até as sinagogas para pregar. Ele tinha que sair em lugares solitários para poder ficar sozinho. Jesus se fez limitado para ele poder vir até nós. Que grandioso amor é esse que escolhe algo que é ilimitado, algo que nada pode impedi-lo, se tornar algo limitado para que nós possamos compreender quem Ele é. Jesus. Que maravilha o que Jesus fez por nós. Mas o pensamento de que eu queria estar lá nos dias de Jesus traz um problema para mim. Nem sempre eu poderia estar aonde Jesus está. Nem sempre eu poderia estar perto de Jesus para que Ele solucionasse os problemas, ou para que Ele pudesse me ajudar naquela fase da minha vida. Nem sempre eu poderia estar com Jesus. Muitas vezes eu e você, nós pensamos, se eu estivesse. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas e nós pensamos, se eu estivesse com Jesus, se eu não tivesse me afastado, se eu não tivesse virado as costas para Ele, mas se eu estivesse com Ele perto de mim. E nós esquecemos que E nós nos colocamos, ou pensamos em Jesus, na verdade, como alguém limitado. E esse pensamento, então, de que nós precisamos estar perto de Jesus, ou seria muito bom ter Jesus perto de nós, ele nos cria um problema, na verdade. Não nos trouxe solução. Viver nos dias de Jesus, ou desejar que Jesus estivesse perto de nós, não traz solução nenhuma. Porque se estivesse perto de mim, não poderia estar perto de você. E Jesus então, ele resolve esse problema. Jesus, ele traz a solução para esse problema. Jesus tem uma solução para nós não termos mais a dúvida. Porque a dúvida no coração de Marta e Maria impediam com que Jesus se manifestasse. Jesus teve que convencê-las de que Ele era capaz de ressuscitar. Ou seja, o se afastar dele revela dúvidas, mostra dúvidas. Ou Ele não poder estar conosco todo o tempo, revelava dúvida no coração das pessoas. Mas Jesus então, Ele traz uma solução para essa dúvida. Jesus traz uma solução para o problema físico dele. E então eu coloco aqui o título da minha mensagem. E o título da minha mensagem é Deus em você. Não perto de você, não ao seu lado, mas Deus em você. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículos 5 ao 7, Jesus dizendo que é melhor que Ele vá embora da terra.
Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o nosso bem que Jesus deixou a terra. Foi para a nossa salvação, para a nossa remissão que Ele veio, mas foi para o nosso bem que Ele deixou a terra. Continua no versículo: é melhor para nós que Jesus tenha sido assunto aos céus. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está falando aqui, se referindo ao Espírito Santo. Se Jesus ficasse, Ele sempre seria limitado à sua presença física. Mas como Ele foi assunto aos céus, agora Ele pode enviar o Espírito Santo. E você sabe o que é a morada do Espírito Santo? Onde o Espírito Santo se encontra? Diga assim: em mim. O Espírito Santo está dentro de você. Deus em você, não mais Deus perto. Jesus, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em mim. Nós muitas vezes não damos credibilidade ao Espírito Santo. Quando falamos sobre Deus Pai, meu Deus, Deus Pai, uau, está no trono, o velho, né, sentado, poderoso, aquele negócio todo, meu Pai, aquele que criou os céus e a terra. Jesus, aquele que foi usado por Deus para criar os céus e a terra, aquele que se limitou, veio em carne. Mas o Espírito Santo é conselheiro. É quase para nós alguém que Deus Pai, Deus Filho não queria no céu, mandou para nós. A gente esquece dele. Na verdade, não que a gente esquece dele, mas a gente não atribui a ele a mesma credibilidade que Deus Pai e Deus Filho tem para nós. Mas o Espírito Santo é tão Deus quanto Deus Pai. Ele é tão Deus quanto Deus Filho. O Espírito Santo é Deus. E é Deus que veio para estar agora nessa fase, nessa era da igreja. É o Deus que veio para habitar em você, para habitar em mim. Não mais limitados por uma presença física de um único homem, mas agora em nós. Outra parte de João, capítulo 14, versículos 16 e 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus decidiu vir por um período, o Espírito Santo decidiu vir para sempre. Ele estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo em nós, Deus em nós. Jesus, se estivesse aqui, estaria limitado em presença, mas o Espírito Santo habita em nós e não em uma pessoa. Eu escutei uma mensagem nesse dia sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês, mas o Espírito Santo habita em nós. Ele está sempre com você. Vocês estão compreendendo a ideia do começo da mensagem com as possibilidades que existem na nossa vida agora? Eu e você acharíamos uma bênção, acharíamos maravilhoso se Jesus estivesse conosco. A sogra doente, sogra curada. Necessidade financeira, necessidade resolvida. O que mais? Fome, necessidade resolvida. Jesus conosco. Mas agora o que Deus está falando é que Jesus não está aqui conosco, mas Deus está em você. Ou seja, antes Ele supria a minha necessidade, não a sua, mas agora Ele pode suprir a nossa. O Espírito Santo de Deus em você. Quando você está no trabalho, Deus com você. Na escola, Deus com você. Ficou doente, Deus com você. Ficou triste, Deus com você. Qualquer situação contrária, Deus com você. Deus com você. Deus em você. Vai fazer uma entrevista de trabalho, Deus em você. Vai fazer o vestibular, Deus em você. Vai namorar, Deus em você. Vai casar, Deus em você. Em todos os momentos da sua vida, Deus em você. Isso gera em nós, isso arranca de nós a mentalidade de necessitados.
Se existe em mim um pensamento de necessidade, o pensamento de Deus em mim supre essa necessidade. E eu não me vejo menor do que a circunstância, mas eu me vejo como solução dessa circunstância. Eu tenho a habilidade dentro de mim de solucionar esse problema, de trazer à existência a vida que existe em Deus para que eu viva. Eu não sei você, mas isso mexe comigo. Eu não sei você, mas eu deixaria o Espírito Santo trabalhar meu coração nesse momento. A compreensão de que Deus está em nós. Não estou falando de alguém comum. Eu estou falando Deus em você. Eu não estou falando de coisas simples. Deus em você. Sabe o que é mais maravilhoso disso tudo? Ele está falando com você agora. Se você olhar para dentro de você, o que você vai encontrar é Deus. Dentro dos teus pensamentos confusos e acelerados, se você olhar para dentro de você, esses pensamentos todos vão embora quando você descobrir que Deus está em você. Toda ansiedade, toda depressão, todo estresse vai embora. Deus em mim. Você pode falar assim comigo? Deus em mim? Mas fale como se você soubesse que o Espírito Santo está aí em você. Deus em mim. Com convicção. Deus em mim. O Espírito Santo habita em nós. Ele estará em nós. Jesus disse, Ele estará em vocês. Não mais necessitados a olharmos as coisas e pensarmos, não precisamos sonhar em viver nos dias de Jesus. Porque Jesus mesmo disse, é muito melhor para vocês que eu vá. Porque eu antes era Deus com vocês, mas agora Deus em vocês. Para você ter noção do que é Deus com você, Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dEle. Tem uma versão aqui mais fácil de ler, mais fácil da gente compreender. Pois Deus é quem trabalha em vocês, para que desejem e realizem as coisas que lhe agradam. Quem trabalha através de você, se você assim permitir, é o Espírito Santo de Deus. Tem como Deus fazer algo ruim, mal feito? Se você permitir, tudo aquilo que você tocar pode prosperar. Se você permitir e compreender, tomar consciência de que o Espírito Santo habita em você. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você vem de Deus e Deus em você. Pode ter certeza que você vai começar a viver os melhores dias da sua vida. Você vai experimentar a melhor vida que pode ser vivida, porque é o próprio Criador em você te levando a viver a vida que Ele criou você para viver. Meu Deus do céu! Trabalha em você, não existe em você, por exemplo, capacidade de agradar a Deus. Desista. Você jamais vai conseguir nos seus próprios esforços agradar a Deus. Desista. Não existem regras e leis suficientes para você cumprir, para você conseguir agradar a Deus. Mas se você permitir Deus em você, Ele trabalha em você tanto querer quanto o realizar para agradar a Deus. O Espírito Santo de Deus em nós. Você pode ser a presença de Deus para aqueles que estão perto de você. Você pode ser a solução dos problemas para aqueles que estão perto de você. Não existe nada que você não possa resolver.
Não existe nada que você não possa fazer, você é ilimitado, não pela sua capacidade, não pela sua própria força, não pelos títulos que você tem, mas você se torna ilimitado porque Deus está em você. Uau! O Espírito Santo de Deus em nós. Compreenda que Ele está em você. Não perto de você, mas em você. Precisamos tomar consciência de que Deus está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Deus está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Conforme eu falei, Ele não é um ser abandonado aqui na terra. Ele é uma pessoa que decidiu vir por amor a você e estar com você para sempre. Nós precisamos tomar essa consciência. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo em nós. Se você parar e perguntar, Espírito Santo, você está em mim? Você vai encontrar uma resposta, Ele vai te dar uma resposta. Se você parar e perguntar ao Espírito Santo, o que significa você em mim? Ele vai te dar uma resposta. Se você olhar para uma circunstância e perguntar ao Espírito Santo, o que você é capaz de fazer nessa situação? Você vai se surpreender com os resultados. O Espírito Santo de Deus é em você. Ilimitado, todo-poderoso, conselheiro, nosso guia, nosso consolador, o Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos tomar essa consciência de que Deus está em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ele não tem menos valor que Deus Pai ou Deus Filho, Ele também é Deus. A diferença é que Ele tem poder para validar a obra de Jesus Cristo na vida de todos aqueles que creem e recebem. O Espírito Santo, Ele é aquele que confirma, faz acontecer as promessas que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Entenda o seguinte, o Espírito Santo, ele é como se fosse... Deixa eu contar uma história. Está tendo guerra entre dois países. Vamos inventar aqui um cenário. Guerra entre os dois países. A maioria dos confrontos está acontecendo aqui no país B. E a guerra acaba terminando aqui. Independente do resultado, sei lá, o país A ganha a guerra. Vão sair mensageiros, vão sair pessoas que confirmam aquilo que aconteceu lá no país B. Vão vir mensageiros correndo e vão entrar no país A e vão dizer assim: a guerra acabou. A guerra acabou. A guerra acabou. E o Espírito Santo é aqueles que utiliza do poder da guerra terminada para livrar você da mentalidade de guerra. O Espírito Santo, ele tem poder baseado na obra de Jesus Cristo. Ele tem poder baseado no fim da guerra. Jesus é quem venceu a guerra. O Espírito Santo é o mensageiro. Ele não falará de si próprio, mas ele testemunhará acerca de mim, Jesus disse. O Espírito Santo, então, é aquele que vem e faz valer o fim da guerra na sua vida. Você vai compreender que a obra de Jesus Cristo foi ilimitada, e é por isso que o Espírito Santo em você faz com que você possa viver coisas ilimitadas. O Espírito Santo é aquele que tem poder para usufruir, ou é aquele que te traz a certeza do fim da guerra. Eu e você lutávamos contra os nossos pecados, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando nós nos encontramos com essa verdade, o Espírito Santo é aquele que faz valer nos nossos corações, faz valer na nossa vida, uma vida sem pecado.
Uma vida livre daquilo que antes nos prendia. É o Espírito Santo. Ele tem poder para validar a obra de Jesus Cristo na vida de todos aqueles que creem e recebem. Você recebe a verdade que é Jesus e o Espírito Santo se torna Deus presente na sua vida. Em Gálatas capítulo 4, versículos 3 e 7, a Bíblia diz assim, 3 a 7: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom